relacionamento. E esse foi um assunto sobre o como ela. Então, assim, pela frase dela, eu devolvi pra ela. Falei, cara, quando você fala de relacionamento, você só fala de coisa ruim, você percebeu? Você não traz uma palavra boa. Ela, nossa, não tinha prestado atenção nisso. E aí, então, seria ela que tá moldando a realidade ali pra ela de que não é que os relacionamentos dela são complicados, as pessoas ali são complicadas. Ela que enxerga dessa forma. Isso. Agora, lógico, pode ter gente complicada, né? Claro. Então, o que que eu falei pra ela? Acho que foi uma grande frase que mudou a vida dela e a nossa história até. Eu falei assim, fulana, gente complicada entra na sua vida e entra na minha. A diferença é quem a gente deixa ficar. E isso fez assim, pá, na cabeça dela, do tipo, caraca, gente complicada existe mesmo. Sim. Mas quem você deixa ficar na sua vida? Porque desde o começo a gente sabe que a pessoa é complicada. Talvez você não saiba no primeiro dia, né? Nem no segundo. Na primeira semana você sabe. Na segunda você sabe muito. Num mês você sabe demais. E você não tá mega ultra hiper apaixonado em um mês. Dá tempo de você sair. Você tá depois que você se envolveu bastante. Mas no começo você tá encantada. Então dá pra sair. E aí, a partir deste momento, ela começou um novo relacionamento. Foi muito interessante, um relacionamento complicado, um cara complicado. E ela começou a me trazer os áudios dele e né, coisa que ele mandava. Eu falava, ó a frase do cara pra vocês. Já, as pessoas se entregam na frase. E sei lá, ele tinha cometido um erro. E aí ele falou, ai, me perdoa por esse erro. Eu vou, mais ou menos assim, tá? Porque faz tempo. Eu erro mesmo, eu vou cometer um, dois, três vezes, mas eu vou sempre pedir perdão. Eu falei, caraca, o cara já tá dizendo que vai errar mais. É Tipo foda. assim. Mas enfim, era pra dizer que entrou depois um rapaz que logo no começo ela percebeu que era uma pessoa boa, que é quem ela tá casada há anos, né? E eu falei que mudou nossa história porque ela pediu pra eu ser madrinha do casamento dela e tudo Que mais. maneiro. É. Mas, então, voltando um pouco, né, na sua pergunta, como descobrir isso? Eu acho difícil sozinho, sabe? Porque às vezes a gente tá tão conectado com a gente mesmo que é difícil você fazer o que na psicologia a gente chama de metacognição. Metacognição é quando você analisa você mesmo. Sabe quando alguém dá um elogio agora pra você e você na hora tiver vontade de falar, ah, imagina, nada a ver. Opa, lá tô eu de novo jogando fora um elogio. Essa frase é uma metacognição, é você pensando sobre você mesmo. E aí a sua mente para de dominar a sua vida porque você cria uma inteligência para olhar para ela. Entende? Isso na, né, lógico, tô Aham. fazendo uma metáfora assim, mas é quando você consegue se avaliar. Sem ajuda, eu acho bem difícil, para falar a verdade. Não acho que a psicologia é o único caminho, não, tá? Acho que leitura de livro bom. Hoje a gente tem um monte de podcast, né? Esse podcast está falando sobre isso. A pessoa Então, clica, né, alguma coisa. pode clicar aqui, pega um conteúdo ali. Já vou deixar uma dica. Começa a ler sobre erros cognitivos. Vai lá no Google, joga um erros cognitivos, que eu vou falar o que que é. Boa. São erros que a gente comete ao avaliar uma situação. Então, eu dei esse exemplo do fulana te traiu, você acha que mulher não presta. Isso se chama generalização. E a gente tem que tomar cuidado. Então, já é a primeira dica. Presta atenção se você não está generalizando. Como você vai saber isso? Quando você falar, ninguém gosta de mim. Todo mundo é muita gente, sabe? Todos os homens, todas as mulheres. Quando fala todo mundo, ninguém, nada, tudo, é exagero. Porque tudo é muita gente, é muita coisa, né? Nenhum homem presta, nenhum é muito, né? Estamos falando de bilhões de homens que existem no mundo. Você experimentou todos? Não. Então você está generalizando. Esse é um ponto. Outros tipos de erro cognitivo é focar só no negativo. Então a gente tem que estar atento a isso. Por exemplo, você acordou, tomou seu café, foi trabalhar, e aí você tá indo trabalhar, você bate o dedo na quina da porta. Aí você fala, putz, meu dia tá todo errado.
Meu dia tá todo errado, é um foco no negativo. Porque você acabou de jogar fora a. Vou falar uma palavra que as pessoas estão enjoadas, mas a gratidão de ter acordado, de ter tomado café, sabe? De ter um trabalho para você ir. E eu falo da gratidão, que é muito importante a gente ter, porque a gratidão nada mais é do que você treinar o seu foco nas coisas positivas. E a gente treina o foco nas coisas negativas. Por quê? Muito provavelmente pela vida que você está levando, né? Primeiro, como eu te disse, ser feliz dá trabalho. Então, você tá estressado no seu trabalho, você tá com medo, seu relacionamento às vezes não tá bom, alguma coisa não tá boa. Vamos dizer, nem tudo tá ruim, tá? Senão é generalização. Mas você tá triste no trabalho, a nossa mente tem a mania de generalizar. E ela fala, meu, tá tudo dando errado na minha vida. É isso que ela fala. Porque a tristeza da relação tá tão grande que parece que tá tudo dando errado. O trabalho já não tá tão feliz, porque se você não tá bem no casamento, aí você vai triste pro trabalho. Então, você vai jogando Entendi. tinta cinza nas coisas, né? Sua mente fica meio cinza por conta da tristeza que você tá vivendo no trabalho. Quando você chega em casa, você tá com a mente cinza. E aí o seu relacionamento que era pra estar legal, que você podia, sei lá, ter uma relação sexual à noite, você não tá com vontade, porque o chefe. Então a gente meio que mancha, né? A tristeza, ela não não tem um compartimento, né? Estou triste com o trabalho e o resto do cérebro tá tudo bem. Vai manchando. E a gente vive uma vida de muita exigência que muito provavelmente você não está feliz em alguma coisa. Ou no trabalho, ou na relação, ou na sua vida, sei lá, qual, né? E Você aí, come mal, não se você come exercita, mal. tipo, tem algum motivo fisiológico que tá te impedindo de ver coisas positivas. Pode ser? Pode ser. E aí, a gente acaba focando no negativo. Mas eu vou te responder agora de uma outra forma, tá? Por que que a gente foca no negativo? E eu vou te responder isso do ponto de vista fisiológico, pode Ó, ser? claro. A gente, na evolução da espécie, sempre foi muito importante para a gente prestar atenção nos perigos, porque é isso que te deixa vivo. Quando você vive uma experiência negativa, vou dar um exemplo bem simples. Você comeu uma comida e você passou muito mal, vomitou, tal. Essa memória precisa ser guardada dentro de você, porque você passou por um perigo. Você poderia ter se intoxicado com aquele morrido. Então, memórias, momentos traumáticos. Por que que os momentos traumáticos ficam grudados na nossa memória? Porque a nossa memória, ela pensa, nossa mente, né, ela pensa o seguinte, cara, ela não pode viver isso de novo, ele não pode viver isso de novo. Então, eu preciso guardar isso que aconteceu para que ela saiba se proteger da próxima vez.